Mesmo de recesso nos bastidores, deputados e senadores já se movimentam para tentar derrubar o veto de Lula, no caso da oposição, ou para então tentar fazer força para justamente que isso não aconteça. O Partido Solidariedade, por exemplo, publicou uma nota assinada pelo presidente da sigla, Paulinho da Força, deputado federal que relatou o projeto de lei na Câmara. A nota critica duramente a decisão do presidente e diz que Lula vetou a paz institucional no Brasil. Paulinho acusa o petista de preferir o confronto e antecipa. Disse que vai trabalhar sim para derrubar o veto no Congresso Nacional. Já o deputado Sóstenes Cavalcante garantiu que o veto será derrubado na primeira sessão conjunta do Congresso neste ano. Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República e senador, também falou sobre o assunto, criticou ali duramente Lula, chamou ele de produto vencido, movido a ódio e ideologia. Então, também quero ouvir das meninas, Mônica, será que tem força esses mais de 240 votos na Câmara e mais de 40 no Senado para uma derrubada? E essa vai ser o tema, a Guerra 1 aí no Congresso esse ano? Exatamente, essa vai ser agora a grande bandeira atrás da qual vão se juntar os dois lados, as duas torcidas, né? E, gente, uma política de torcida é uma política destorcida. Nenhum dos dois lados está tentando encontrar como reduzir a injustiça de quem teve uma pena excessiva e houve, sim, penas excessivas, e nem como fazer para garantir a certeza de punição para quem deve ser punido. Como garantir que a mensagem da impunidade não vai passar. Os dois lados estão errados, mas nenhum dos dois está disposto a conversar, porque os dois precisam de uma bandeira para arrebanhar e engajar as pessoas que, no fundo, estão aí desesperançosas, desacreditadas e frustradas com os nossos políticos. Eles acham que assim vão trazer de volta a energia. Eu acho que eles vão continuar passando vergonha. Bom, a oposição falou de diversas formas, né, nesse sentido. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, também se manifestou, disse na quinta-feira, ainda antes do veto do presidente Lula, que o Congresso iria derrubar, e disse que um veto como esse é justamente de cunho ideológico, né, que é algo que não foi ali pensado e que é para discurso eleitoral. Aí quero chamar as nossas economistas, a Nathalie e a Carla, para a gente pensar justamente nisso. Então, é um debate que provavelmente já vai tomar aí o Congresso Nacional logo no início, nas primeiras semanas até que seja resolvido, travando outros debates, ou seja, encurtando bastante o ano no Congresso, que já é um ano curto porque é ano eleitoral, né? Sem dúvida. O que você acha, Carla? Eu acho que a gente tem assunto econômico tão mais urgente, né, a ser tratado do que a gente continuar numa polarização que cada vez mais atrasa o desenvolvimento e toda a estrutura que a gente precisa pensar no país, pelo menos a médio e longo prazo. Exatamente. Olha, nós temos reforma tributária, gente. Ela começa esse ano. Todas as pessoas no Brasil que precisam emitir notas fiscais precisam saber como é que vai funcionar o campo, o que vai preencher, o que vai fazer, qual é a alíquota de imposto de valor agregado desse país, qual é o IVA. O IVA ficou em 26,5%, ficou 27%, ficou 28%. Será que as pessoas sabem como é que vai funcionar o cashback? Então, ou seja, nós temos uma mudança radical para todas as empresas, a indústria, as pessoas físicas nesse país. E simplesmente você está discutindo ainda anistia, dosimetria e sei lá qual é outra IA que estão discutindo, e a economia está ficando de lado. Só que as empresas, elas estão todas literalmente esperando nos seus setores fiscais, está todo mundo esperando a contabilidade, como é que nós vamos fazer a partir desse ano. Então, assim, é inacreditável a hora que você deixa a economia para baixo e coloca a política para cima na pilha das necessidades. E os nervos continuam à flor da pele lá no Congresso Nacional, né? O ano foi muito difícil entre os três poderes, no geral, aí não falo só do Congresso, então também do Palácio do Planalto, Governo Federal e o Supremo Tribunal Federal. E parece, principalmente depois dessa cerimônia de 8 de janeiro, que deve continuar as relações meio estremecidas aí pelas próximas semanas. A cerimônia em defesa da democracia escancarou todas essas feridas que ficaram abertas, então, principalmente entre o governo e o Congresso. Os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Motta e Davi Alcolumbre, não compareceram, em um sinal claro da insatisfação recente com Lula, que eles já vinham pontuando lá atrás. Já o Supremo Tribunal Federal iniciou a campanha Democracia Inabalada, sobre a resiliência das instituições brasileiras.
E aí, Thaís, como é que fica essa relação para 2026? Todo mundo, salve-se quem puder, cada um jogando no seu? Quando a Mônica começou com essa fala, né, da polarização, e depois quando vieram os economistas fazer essa análise que enquanto a gente polariza, vai passando o que tem que passar e o mais importante não se discute, eu fico pensando nesse cenário para 2026 e para as próximas eleições e fico entendendo que a gente não avança enquanto população, enquanto nação, enquanto cada uma das polaridades utilizarem pautas, né, que não são importantes no sentido de estamos preocupados de fato com as punições no nosso país ou a gente simplesmente quer que não seja punido o nosso aliado? E enquanto isso não se discute como que o brasileiro vai evoluir, como que o brasileiro vai economicamente conseguir viver. Então, na verdade, toda essa dinâmica, né, de incoerência de cada um dizer, olha, isso aqui é perseguição, os dois lados se acham perseguidos quando estão sendo julgados, isso só o Brasil que perde. E a dúvida é quem vai ceder, né, isso que a Mônica falou, olha, tá todo mundo brigando e ninguém quer ceder para ir para o meio conversar. Né? Não que o centrão seja a solução dos problemas, mas pelo menos sair dos extremos. Uma analogia, né? Apenas. Exato. Mas eu fico pensando nisso, né? Quando que a gente vai abrir um pouco mão dos extremos para que a gente possa, enquanto país, conversar sobre o que é importante para que a gente avance? Essa é a pergunta de ouro. A pergunta de ouro é a volta daquele debate, né? Sempre tem um candidato do centrão, ou dos mais ao centro, ou terceira via, que aparece, que diz que vai fugir da polarização, mas acaba que ninguém vota nesses candidatos, né? Ou pelo menos uma parcela muito pequena da população. E aí, Mônica, será que essa briga toda, na verdade, não prejudica, não é pior, na verdade, para o presidente Lula, já que é um ano eleitoral, um ano importante ainda de tentar passar alguns projetos, escala 6x1, por exemplo. Para ele é um ano importante ainda, né? Está nos holofotes. Eu não sei se é pior, eu acho que essa briga toda é boa para ele, porque enquanto tem briga, ele continua sendo relevante. Se a gente começasse a falar das questões realmente importantes, por exemplo, de corrupção, do escândalo do INSS, se a gente for desatar esse novelo de obscuridade do Banco Master e tentar entender, ver quem está envolvido nesse escândalo todo, nós vamos começar a ver coisas que vão certamente ser muito piores para o governo e muito mais preocupantes para o Lula. Então, para ele, enquanto a discussão ficar em torno do tamanho da pena e não entrar nessas questões muito mais sérias, muito mais preocupantes para o brasileiro, para ele está ótimo. E tem toda a questão econômica, precisa entender como é que vai acontecer, o que vai acontecer com os juros, se o governo vai cortar gastos ou não. Isso é o que impacta de verdade na vida do brasileiro. E para ele, essas são todas questões extremamente delicadas, onde, na minha opinião, ele só tem a perder. Melhor para ele que a briga continue sendo sobre a dosimetria. Mas antes de chamar a Carla e a Nathalie de novo, eu queria ainda voltar com a Thaís e com a Mônica para falar um pouco do STF rapidamente. Qual que deve ser o papel do STF agora em 2026? Também está aí no meio do cabo de guerra, né? Eu concordo um pouco com essa ideia da Mônica de que se mexer em alguns assuntos, muitas pessoas poderosas vão cair, e daí eu acho que talvez esse seria o melhor caminho para acabar com a polarização. Quando o brasileiro descobrir que nos dois extremos e de todos os lados que a gente fala sobre política vai existir envolvimento com facções criminosas, né, com própria compra de sentenças que direto aparece, o juiz está vendendo com tráfico de influências, mas isso não é nem da esquerda nem da direita. É de todos, onde tem poder, existe a corrupção. E eu realmente não acho que exista um interesse para que seja um combate à corrupção. E o STF agora está mais ainda estremecido por conta do que aconteceu no Banco Master, né? Porque se for mexer direitinho, tentar entender tudo o que aconteceu, essa questão do tráfico de influências, como é a advocacia nos tribunais superiores do nosso país, eu acho que muita gente vai ficar bastante entristecida e descobrir que talvez o que a gente fala, mas esse aqui é um crime que aconteceu e quem protagonizou era um político da esquerda ou da direita, era o meu político. Gente, esquece, a corrupção está em absolutamente todos os campos, em todos os partidos. E isso não significa para a gente cruzar o braço e dizer, olha, não tem mais jeito. Significa a gente começar a tentar pensar como que vai desconstruir essa lógica. Porque não é possível que a gente entenda que, então, os três poderes terão corrupção e que a gente vai ter que viver num país corrupto. Se o Congresso derrubar esse veto, Mônica, o STF deve agir ou não, porque já estava meio ali no acordão?
Então, a grande questão aqui é que o STF está descredibilizado por causa de várias questões que vêm acontecendo, tanto por abusos, por excessos, quanto agora por essas acusações. Gente, é gravíssimo um ministro do STF que entra num aviãozinho privado para ir assistir um jogo em Lima, junto com o advogado de uma das partes de um processo. Assim, isso é um nível de inacessibilidade que assusta. Então, eu que sou uma grande defensora do Supremo Tribunal como instituição, nós precisamos de um STF forte. Peço há muito tempo aqui que você que assiste a Jovem Pan, faça pressão no seu senador. Quem exerce o poder de controle sobre o STF é o Senado. E aí nós precisamos que o STF esteja forte, nós precisamos que ele esteja firme e que a população confie. Por isso essa ideia do Código de Conduta é tão boa. Um Código de Conduta são combinados sobre como as coisas podem ou não funcionar lá dentro, para que a gente volte a acreditar num STF que hoje virou razão para dizer que existe ditadura no Brasil.